Baranov, vice-presidente de Relações Governamentais Alunorte Alumínio do Norte do Brasil. Então, em reunião interna, a dinâmica ficou estabelecida que nós vamos dar 20 minutos para a empresa, o qual solicitou uma apresentação junto a alguém da empresa e a Cruz Vermelha. E depois, após essa apresentação, nós faremos a devida pergunta, começando pelo relator, deputado Celso Sabino. Deputado Celso Sabino, Bordalo. Miro Sanova, Técio e eu por último, fechando. Eliel. Tá, Eliel e Nil por último. Então, esta será a dinâmica após. As perguntas serão direcionadas para o doutor Baranov. Se você tiver a intenção de que alguém responda, você informe, que não seja os dois advogados. Você pode, você entrou com o documento por escrito, já foi acatado também a outra pessoa que está junto com você para fazer a devida apresentação referente ao Norte. Fique à vontade para depoimento e tirar as dúvidas da CPI. Então, passo a palavra ao deputado Celso Sabino, relator para a qualificação, e após abrir o espaço e o tempo para a apresentação da empresa. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente, deputado Coronel Nil, cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, membros da comissão, deputado Soldado Técio, deputado Miro Sanova, deputado Eliel Faustino, deputado Carlos Bordalo, cumprimentar aos representantes da empresa aqui presentes, aos senhores e senhoras que vieram acompanhar essa oitiva, aos servidores da casa, membros de apoio aqui à CPI, as entidades representativas, telespectadores da TV Alepa, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, sejam bem-vindos a essa casa, sempre. Senhor presidente, eu queria pedir a sua compreensão para fazer um esclarecimento de um minuto acerca dessa oitiva. O objetivo desta CPI, até o presente momento, é identificar possíveis contaminações nas águas, no meio ambiente, do entorno do polo industrial ali de Barcarena. Não foi criada uma CPI nessa casa, pelo menos não se tratava nenhuma das duas propostas que deu origem a essa CPI, para investigar indivíduo A, indivíduo B, empresa C ou empresa D. O nosso foco principal é identificar possível um dano ambiental. Confirmado essa identificação, aí sim nós iremos partir para uma identificação de um nexo causal e de um possível autor. Então, todas as pessoas que foram ouvidas até hoje aqui, nenhuma se colocou na condição de ser um autor ou uma pessoa investigada, e não será hoje. Nós queremos aqui a contribuição de vocês para elucidar, para iluminar alguns pontos que foram colocados aqui até hoje. Então, diante desta situação, eu quero consultar, a princípio, quem falará pela empresa. Há pouco foi informado que haviam várias pessoas que têm um entendimento, cada um de uma área. Existe uma pessoa que possa reunir todo esse entendimento, ou vocês querem dividir esse depoimento de vocês entre mais de uma pessoa? Relator, boa tarde. Cumprimento a todos da mesa em nome do presidente também. Eu fui o oficiado para estar aqui hoje, e eu na carta já coloquei o nome do nosso diretor Carlos Neves para estar comigo, para que a gente possa tentar endereçar a maior parte das perguntas, e caso a gente não tenha condição de responder, porque é uma empresa grande com diversas áreas, a gente vai nomear a pessoa se ela estiver presente, ou endereçar a pergunta internamente, ou nomear para que o senhor possa convocar futuramente. Tá. Então, para facilitar e agilizar, se alguma pergunta direcionada ao senhor ou ao seu Carlos não for impossível se responder por você, e a pessoa estiver aqui,
Aí você me aponta, se a pessoa tiver essa disponibilidade, a gente vai anotar, vamos pular e no final a gente faz a inquirição da pessoa também, se ela já estiver aqui. Perfeitamente. Vocês querem fazer uma apresentação agora? Sim. Quantos minutos? A gente pediu no ofício 45 minutos. Eu acho que é importante que a gente possa elucidar e colocar o que ocorreu, o que não ocorreu. Juntamente, nesse tempo, tem uma apresentação da Cruz Vermelha que trata da saúde da comunidade, que a gente acha relevante para o processo. É um vídeo ou é um PowerPoint? É um PowerPoint com vídeo. Tá. Eu peço que o senhor seja o mais breve possível. Sim. Na passagem das telas, até em respeito aos telespectadores, as pessoas Sim. que se disponibilizaram aqui. Sim. Mas, pode ser, presidente? Sim. Então, e quem vai fazer a apresentação, nesse caso, é o Dr. Carlos Neves. Após a apresentação, então, a gente faz o compromisso. Pode ser? Pode ser. Obrigado. Obrigado. Tem um microfone sem fio aí? Só um minutinho, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos deputados. Meu nome é Carlos Eduardo, sou o diretor-presidente da Allo Norte. Nós gostaríamos hoje aqui de fazer uma pequena apresentação para esclarecer os fatos que ocorreram nesse período de 16 e 17 de fevereiro, onde fortes chuvas aconteceram na região de Barcarena. Então, hoje nós vamos falar um pouco, esclarecer um pouco do que aconteceu nas nossas áreas do depósito de resíduos sólidos de bauxita, uma tubulação que foi encontrada na periferia da refinaria, que foi publicada na mídia, e também sobre o uso do canal velho, que nós vamos passar um pouco para esclarecimento de todos aqui. Então, no dia 16, entre a noite do dia 16 para o dia 17 de fevereiro, a região de Barcarena ela foi atacada por uma chuva intensa, que das 22 horas e 45 minutos até próximo das 11 horas do dia seguinte, ocorreu a intensidade de chuvas na ordem de 224 milímetros no intervalo de 10 horas. Essa é uma chuva assim, bastante intensa e é uma chuva extraordinária. Estava previsto para chover o mês inteiro 262 milímetros. E o que choveu aqui em 10 horas foi praticamente o que estava previsto para o mês inteiro. Essas chuvas continuaram e atingiram a ordem de 900 milímetros acumulada no mês inteiro, que é uma chuva extraordinária. Bom, aqui é uma localização da nossa planta. Aqui está a área de depósito de resíduos sólidos número 2. Aqui é a área de depósito de resíduos sólidos número 1. E aqui está a área industrial da refinaria. Mais precisamente nesse quadrante aqui da refinaria, está localizado um poço que a gente chama de SAMP 45. Então, eu vou passar um vídeo para mostrar um pouquinho como é que é o DRS. Por favor, o vídeo. O DRS-1 está localizado dentro da Hidroallo Norte e foi construído para armazenar os resíduos do processo de produção da alumina. A água da chuva que cai sobre o depósito de resíduos sólidos é drenada para as bordas. A partir dali, o sistema de drenagem, que circunda todo o depósito, envia o efluente para as bacias de contenção. Delas, a água é bombeada para a estação de tratamento de efluentes industriais. Na estação, os parâmetros previstos na legislação brasileira são restabelecidos. O DRS-1 está íntegro, sem ruptura ou transbordo. Esta imagem, apontada como a comprovação de transbordo, mostra a estrada interna do depósito. Ela foi construída dentro do DRS para levar o resíduo até as áreas mais altas. Toda a água da chuva que escorre aqui cai para essa outra área impermeabilizada. Os canais de drenagem e as bacias de contenção estão logo abaixo. Eles recolhem a água e encaminham para a estação de tratamento.
Então, como mostrado aqui no vídeo, né, essa foto que mostra aqui um escoamento aqui, isso é na área interna do depósito de resíduo, né, que a gente vê a estrada que leva até o topo do resíduo, e aqui, isso aqui que caiu é água de chuva e está dentro da área de contenção. O canal que colhe toda essa área está aqui ao redor do depósito. Então, durante esse período, né, várias inspeções que foram feitas nessas áreas, confirmado pelo IBAMA, pelo SEMAS, pela SEMAD e demais autoridades que visitaram a fábrica, confirmam que não houve nenhum transbordo de nenhum material do resíduo da área de resíduo de bauxita. Então, esse é o depósito de resíduo número 1. Então, a água que cai aqui, como mostrado no vídeo, ela vai até esses canais, e desses canais vai até a estação de tratamento de efluentes. Agora nós vamos ver um vídeo do DRS2, que foi outra área também mencionada. O depósito de resíduos sólidos está devidamente licenciado e autorizado a realizar testes e comissionamento do projeto Filtro Prensa e DRS2. Aqui também é utilizada a melhor tecnologia de filtragem de resíduo disponível no mundo, que gera um material com teor de sólidos de 78%, ideal para compactação. Como o depósito ainda está em fase de testes, grande parte dele não começou a ser utilizada, o que faz da estrutura, impermeabilizada por mantas de polietileno, uma contenção de água. Exatamente isso que se vê nessa área, fotografada no dia 17 de fevereiro. A água da chuva se acumulou no depósito e foi transferida através desse rebaixamento, projetado exatamente para isso, para facilitar a passagem da água para os canais de contenção. Na imagem sem cortes, é possível ver que são 2 canais de coleta de efluentes, além das bacias de contenção. Desses canais, a água é bombeada para a estação de tratamento de efluentes industriais para ter sua qualidade assegurada antes de retornar ao meio ambiente. Então, aqui, mais uma vez, como foi mostrado nas imagens, né, e confirmado por todas as inspeções que foram realizadas pela SEMAS, IBAMA, SEMAD e todas as autoridades que visitaram a área, eles evidenciaram que não houve transbordo do depósito de resíduo número 2. Essa água que saiu por esse rebaixamento era previsto para poder ela ser direcionada até os canais, e esses canais conduzir essa água até a área a estação de tratamento dessa água, né? Então, portanto, uma confirmação aqui que não houve extravasamento de nenhuma área, nem do depósito de resíduo número 1, nem o depósito de resíduo número 2. Bom, com relação às áreas internas da refinaria, bom, durante aquele período, aquela data de fortes chuvas, né, a área da refinaria ficou alagada, como várias regiões ficaram alagadas. Mais especificamente nesse quadrante aqui da refinaria, onde fica localizado o almoxarifado, áreas da construção, esse volume de água se acumulou nesse canto, e aqui existia uma tubulação que foi deixada na época da construção. Essa tubulação encontrava-se com suas extremidades concretada, selada, e através de uma trinca que foi apresentado nesse concreto, passou um pouco dessa água por essa tubulação. Nós vamos ver agora na próxima imagem. A tubulação que foi identificada no dia 17 de fevereiro pela Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena e comunicada pela empresa, está localizada na área de estacionamento e almoxarifado da refinaria. A tubulação não estava em uso e o concreto que vedava sua entrada teve uma pequena fissura, por onde acabou infiltrando água da chuva. Assim que foi identificada na inspeção, a vedação foi reforçada na saída da tubulação.
Esta imagem da coleta de amostra deixa claro que o volume de água que passava pela tubulação no dia 17 de fevereiro era pequeno. Essa água não teve, em nenhum momento, contato com o material dos depósitos de resíduos da refinaria. Portanto, aqui está uma pequena explicação. Aqui é um poço onde coleta essa água de chuva. Devido às intensidades da água, esse poço ficou com um nível mais elevado do que o normal. Aqui é o nível normal dele quando chove. A intensidade da chuva fez com que ele ficasse no nível mais elevado. Chegou até a extremidade dessa tubulação, que estava vedada com concreto, e aqui essa fissura no concreto permitiu uma pequena passagem de material de chuva. Nós fizemos uma avaliação dessa região aqui, coletamos a amostra dessa água que estava coletada aqui, e todos os parâmetros dessa água, eles estavam seguindo o CONAMA 430. Além disso, a gente fez uma investigação no solo e na vegetação nessa região aqui, onde poderia ser o percurso que essa água fizesse. E nessas análises aqui, também não detectou nenhum tipo de anormalidade. A sua vegetação estava completamente intacta, sem vestígio nenhum de nenhum dano, e todas as amostras também comprovaram que não existia nenhum tipo de contaminação nessa região aqui provocada por essa tubulação. Bom, um outro evento também muito noticiado foi com relação ao canal velho, né? Esse canal era utilizado na partida da fábrica como o sistema de tratamento da Alunorte. Depois ela foi evoluindo e esse canal deixou de ser utilizado, né? E em função especificamente desse dia, com as chuvas extremas que aconteceram na noite do dia 16 para o dia 17, toda a área da refinaria ficou bastante afetada pela chuva. As bacias que alimentam a estação de tratamento de água estavam já com os níveis bem elevados. E depois de várias horas de chuva, nós tínhamos água de chuva competindo com a água que precisava ser tratada. Então, para que não oferecesse nenhum tipo de risco de qualquer material saísse de dentro da refinaria sem o devido tratamento, se optou por fazer o uso desse canal, desta água de chuva que já estava acontecendo na refinaria após várias horas. Uma outra evidência que nós temos quando a gente olha essa imagem ao redor da refinaria, a gente verifica que toda a vegetação ao seu redor ela está intacta, sem vestígio nenhum tipo de contaminação. Isso é uma outra evidência que mostra que não houve transbordo ou extravasamento de nenhum material de dentro da área da refinaria. Bom, diante disso, a gente pode concluir que não houve transbordo dos depósitos de resíduos de bauxita. Isso foi confirmado pelo IBAMA, SEMAS, SEMADES e todas as pessoas que nos visitaram logo após as fortes chuvas. A água do SAMP 45, que foi vedada imediatamente por aquela fissura na parte de concreto, ela não era suficiente nem para atingir o rio e mesmo não apresentou nenhum tipo de contaminação, e toda ela estava dentro do parâmetro do CONAMA 430. As águas de chuvas que passaram pelo canal velho, elas também não causaram nenhum tipo de contaminação, uma vez que eram águas de chuva, e todas elas também estavam dentro do CONAMA 430. Então, portanto, não existiu nenhum tipo de contaminação causada pelo processo industrial da Hidro. Porém, como
nós tomamos informações de que as águas das 3 comunidades estavam impróprias para o uso, para beber, água e potabilidade, né? A Hidro começou um processo de suporte, de ajuda humanitária a todas as comunidades, distribuindo água mineral e água potável para que atendesse as comunidades, independente da relação de causa e efeito dos eventos. O fato é que a comunidade estava precisando, e a Hidro, como ela atua responsavelmente em todos os locais onde ela tem suas operações, ela passou a fazer essa ajuda, onde cerca de 1.900 famílias foram cobertas por essas ações. 42 mil galões foram distribuídos, mais de 442 caixas d'água foram distribuídas para as comunidades, para que suportasse ela durante esse momento. Também tivemos um centro móvel de atendimento com assistência médica, onde mais de 2.200 atendimentos foram realizados. A Cruz Vermelha, que vai fazer uma apresentação daqui a pouco, fez vários atendimentos com mais de 470 consultas médicas. Além disso, vários diálogos com a comunidade foi feito na sequência, a fim de prestar esclarecimentos, e aí fomos junto com as autoridades, Defesa Civil e tudo mais, com o suporte do Instituto Piaberu, a fim de que pudesse ajudar a comunidade e a esclarecer a comunidade sobre os eventos. Pessoal, isso era o que eu tinha para apresentar, e estamos aqui à disposição dos senhores. Obrigado. Pode passar a palavra ao representante da Cruz. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, demais deputados. Boa tarde a todos aqui presentes. A Cruz Vermelha Brasileira veio a Barcarena a convite da empresa Hidroalunorte nessa preocupação com a saúde da população e dos habitantes de Barcarena, para que pudesse, de alguma forma, trazer um alento e um atendimento de forma humanitária àqueles habitantes que ali se encontravam com essa suposta contaminação. Tá? Intitulamos de Missão Barcarena e viemos dar, como informei, o suporte humanitário médico e psicossocial. Afinal de contas, não foi apenas médico, foi multidisciplinar, tá? Para os acontecidos. Aqui um pouco da história da Cruz Vermelha. Vou passar um pouco mais rápido para que vocês apenas possam ter conhecimento. O nosso fundador, o Dr. Joaquim Botelho, no ano de 1907, ou seja, uma instituição já com 111 anos, tá? Teve essa ideia. O nosso primeiro presidente, o Dr. Oswaldo Cruz, sanitarista. Aqui, filiais e atuações. A Cruz Vermelha é um órgão internacional, mas a nível de Brasil, nós temos hoje 21 filiais estaduais e mais de 100 filiais municipais. E aqui quero chamar a atenção de todos, que são 7 princípios fundamentais que a Cruz Vermelha procura sempre em sua atuação fazer valer: a humanidade, o contato com o ser humano, a imparcialidade, a neutralidade, a independência, o voluntariado, a unidade e a universalidade, chegar a todos. Aqui um pouco da situação, problema, visita técnica e atuação em campo, que vamos mostrar o seguinte. Estamos aqui, já falamos algumas vezes, estivemos agora na apresentação do Dr. Carlos aqui um pouco, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2018, as fortes chuvas que caíram em Barcarena causaram um comprometimento e um certo receio na população, tendo em vista as informações relacionadas ao transbordo da bacia da empresa Alunorte, suposto transbordo.
foram em torno de 200 milímetros de chuva em 10 horas. Muita água. A Cruz Vermelha Brasileira realizou uma visita técnica nos dias 2 e 6 de março e iniciou as atividades em Barcarena no dia 12. Queremos chamar a atenção aqui que a Cruz Vermelha veio para fazer uma atuação complementar à atuação já existente, tanto do estado do Pará quanto do município de Barcarena. Então, viemos com uma ideia e com um plano de ação para complementar essas atividades. Um pouco da nossa visita técnica, um pouco da realidade de Barcarena, tá? Aqui nós temos uma foto do lixão, algumas visitas nas casas das comunidades, alguns poços, e ali o leito, na verdade, a nascente do rio Murucupi. Tá? Como falei anteriormente, viemos aqui para unir forças, e unir forças com o município de Barcarena, fotos da visita que nós tivemos com a secretária de saúde e com alguns representantes do município, e também com o secretário de Estado, o Dr. Vitor, tá, que nos deu todo o suporte, assim como o município também, enquanto estivemos lá. Nosso objetivo principal foi fazer valer os nossos princípios, como falei aqui anteriormente, tá? E fazer valer esses princípios tentando mostrar que a curto, a médio e a longo prazo teríamos que dar uma contribuição de forma efetiva para a mudança das atividades na relação do município em relação à saúde da população, e também, ao final, emitir um relatório que possa ser utilizado a depender da necessidade, da vontade, do desejo das pessoas que regem a saúde, de fazer valer aquele plano de ação e poder mudar algo que possa estar errado e dar seguimento para a melhoria da saúde da população de Barcarena. O método utilizado para essa complementação de ação foi um método de busca ativa. E como era esse método? A Cruz Vermelha ela não permanecia isolada em uma sala esperando a demanda da população. Nós caminhávamos dentro das comunidades, nós íamos às casas das pessoas, nós íamos viver um pouco da realidade de cada habitante de Barcarena, ver onde é que estava o poço, ver onde é que estava a fossa daquela casa, ver qual era a distância entre o poço e a fossa daquela casa, tá? E tentar correlacionar dessa forma os hábitos e a saúde daquela família. Aí sim nós poderíamos ter acesso real à saúde, porque aí estaríamos vendo e vivenciando o que estava acontecendo ali. Então a Cruz Vermelha ajuda dessa forma. A equipe profissional, como falei, composta por médicos clínicos gerais, médicos pediatras, um médico dermatologista, psicólogos, assistentes sociais, equipe de enfermagem e voluntários. Tá? Durante o período de 2 meses, a Cruz Vermelha chegou ao número de 1.059 atendimentos. Destes, 404 de clínica geral, 308 atendimentos na pediatria, 120 atendimentos de dermatologia, 127 na psicologia, 100 atendimentos no serviço social, e também realizamos, para que deixar bem claro aqui a todos, uma pesquisa com relação à coleta de sangue dos habitantes daquela comunidade em relação ao chumbo e o alumínio. Por que o chumbo e o alumínio? Nós da Cruz Vermelha temos o maior respeito pelas instituições que aqui estiveram anterior e puderam emitir laudos técnicos relacionados à saúde. O Instituto Evandro Chagas cita, tá, que existe a presença de chumbo e que existe a presença de alumínio em seu primeiro laudo. E nós nos baseamos no que eles falaram, porque para nós foi um norte, né? Existe aqui a doutora Simone Pereira, que é uma renomada estudiosa da Universidade Federal do Pará e que fala
numa situação de uma contaminação por chumbo. Então, quisemos também correlacionar os nossos estudos e ampliar para que, de certa forma, pudéssemos elucidar. Também, de alguma forma, tirar a dúvida da população, para não gerar mais insegurança. Então, realizamos 220 exames, 220 coletas. Aqui um pouco do que a gente achou, tá? E aqui vou falar um pouco das áreas. Tentar não ser tão técnico para que todos possam entender, tá? Com relação à parte de clínica médica, quais foram as queixas mais prevalentes da população desses 1.054 atendimentos? Distúrbios gastrointestinais, náusea, diarreia, vômito, dispepsia, que é aquele ardor no estômago, a epigastralgia, que é aquela dor na região do estômago, e uma dor abdominal. Dermatológicos, prurido, que é a coceira, manchas na pele, vermelhidão, distúrbios neurológicos, cefaleia, a dor de cabeça, foi o mais prevalente, otorrinolaringológicos, vertigem, tontura, rinite, sinusopatias, faringites, distúrbios ginecológicos, a metrorragia, que são sangramentos disfuncionais. E também demandas com relação a doenças sazonais. O que são doenças sazonais? São as viroses que acometem a população, uma gripe, certo? Uma dengue, tá? A gente vive uma região com clima equatorial, florestas, vários insetos, e a prevalência é alta por essa situação. Com relação à pediatria, que vem logo após, nós temos distúrbios gastrointestinais. A gastroenterite nas crianças é diferente da gastrite nos adultos. A gastroenterite, que é o efeito da diarreia com o vômito, tá? Aconteceu bastante. As parasitoses intestinais chamou muita atenção. Distúrbios dermatológicos, prurido, essa coceira também dos habitantes, manchas na pele, vermelhidão, impetigo. Impetigo são lesões infecciosas da pele das crianças. Eu vou mostrar mais à frente algumas imagens que vai dar para entender melhor, mas só para que fique bem claro, o impetigo é quando aqui o chamado carapanã, lá na minha terra, o muriçoca, morde, a criança coça, aquilo abre uma lesão, e aquela lesão em contato com alguma situação que possa ser infecciosa leva a uma infecção de pele, tá? E aquela infecção vai ser mostrada em imagem agora há pouco, para que a gente possa entender um pouco. A escabiose é a sarna, tá bom? O Sarcópsis escabies, que é um ácaro, tá? E a gente encontrou muito lá também, uma prevalência muito alta. Pediculose, que é o piolho, e micoses, dermatite seborreica. Distúrbios pneumológicos, principalmente asma nas crianças, existe uma prevalência muito alta. E doenças sazonais, gripes e outras arboviroses. Aqui a parte de dermatologia, que chama bastante atenção, porque foi muito falado, e nós levamos dermatologistas para os campos para poder entender um pouco, tá? Prurido e ardência cutânea após o banho, era uma queixa que sempre existiu, tá? Porém, essas queixas, elas têm relação com o que nós vamos falar agora há pouco, em seguida. A tinea corporis, que é uma doença com o nome de dermatologia tinea corporis, nada mais é do que o vulgar impinge. Essa lesão primeira aqui em cima, tá? Que é uma doença fúngica, tá? A impinge aconteceu bastante. Doença fúngica, e fungo é um micro-organismo que adora lugar úmido, tá certo? Lugar escuro. E a região de Barcarena, por se tratar de uma região próxima de floresta, por ter o clima equatorial próximo de rios, é uma região bastante úmida, então apresenta bastante. A xerose cutânea é uma doença que se dá pelo fato das pessoas levarem muito sol, e a xerose é justamente a pele ficar ressecada. A pele ressecada causa prurido, causa coceira, e muitas vezes abre ferimentos nessa região. O prurido estrófilo, tá certo? É a picada do mosquito. É essa lesão aqui, que a gente
a gente encontrou muito em criança. Essa terceira imagem é o prurigo estrófalo, tá? O mosquito vai lá, pica a pessoa e fica lá essas manchinhas vermelhas. A pitiríase vesicola é o pano branco, à direita. Temos bastante lá também. Onicomicose, como é uma região de muitos rios, as pessoas pisam naquela água, pisam naquele chão úmido, e as unhas, por ser muito úmido, acabam não sendo secas e ficando secas da forma normal e acaba gerando uma quantidade aumentada de fungos nas unhas das pessoas. Alopécia, a falta do cabelo, a queda do cabelo. A queda do cabelo, ela se dá muitas vezes pela umidade, muitas vezes por doenças seborreicas, por fungos, tá? E foi o que a gente encontrou bastante lá na parte de dermatologia. A escabiose, como já falei, e o impetigo, que eu fiz questão de colocar embaixo da lesão dos estrófilos, tá certo? Que é justamente uma evolução da lesão, tá? Aqui um pouco do que nós fizemos de atuação em campo, tá? Podemos, graças a Deus, tirar alguns sorrisos das pessoas que atendemos e, assim, apenas deixar claro que a situação de saúde que nós encontramos nos habitantes de Barcarena são situações realmente que acontecem pelo que existe em torno daquela população. O rio Murucupi, que é um rio que tem uma certa contaminação por alguns fatores, tá? Fossas muito próximas, um lixão que drena para aquele rio. Então, são situações que merecem ser bem colocadas para que as situações de saúde realmente apareçam e estejam aí elucidadas. Bom, obrigado a todos. Obrigado pela apresentação. Vamos passar as perguntas e as dúvidas dos deputados e membros da CPI. Passa a palavra ao primeiro membro, deputado Celso Sabino, relator, que fará a qualificação e as perguntas ao primeiro chamado. Muito bem. Senhor Baranov, boa tarde mais uma vez, por favor. Boa tarde. Diga o seu nome completo, a sua formação e o seu cargo dentro da empresa. Anderson de Moraes Baranov. Só um minuto, por gentileza. Eu peço, por favor, que a plateia contribua para que a gente possa avançar aqui. Por favor. Anderson de Moraes Baranov, eu sou vice-presidente de Relações Governamentais da Hidro e sou administrador de empresas. Eu peço à nossa assessoria que faça a fotocópia do documento do depoente. Já foi feito, presidente? Já foi. Já foi também do seu comprovante de residência. Me cumpre informá-lo que o senhor está perante uma comissão parlamentar de inquérito, na qualidade de testemunha, de depoente como testemunha, e com fundamento nos artigos 458 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 203 do Código de Processo Penal, o artigo 4º, inciso 2º da Lei 1579, que prestar falso testemunho, mentir, omitir a verdade, ocultar a verdade, constitui crime específico destes diplomas legais. Então, eu venho aqui consultá-lo se eu assumo o compromisso em dizer a verdade. Estou ciente do que o senhor falou e assumo. Muito obrigado. Então, senhor Baranov, há quanto tempo o senhor ocupa este cargo na empresa Hidro? Eu iniciei em dezembro de 2014 como diretor de Relações de Governo e Comunicação, vivendo e residindo em Belém.
Em julho do ano passado, no dia 1º, fui transferido a Brasília como vice-presidente de Relações de Governo apenas, não mais com a área de comunicação, e resido em Brasília desde então. O senhor veio para cá em dezembro de 2014. Isso. E depois foi transferido para Brasília? Em julho do ano passado, no dia 1º. Em julho de 2017. Já com uma outra função. A sua função hoje qual é? Eu sou vice-presidente de Relações de Governo e, como eu disse antes, eu iniciei como diretor de Relações de Governo e Comunicação. Vice-presidente de Relações Governamentais. Institucionais, associações. O senhor faz o link entre a empresa e órgãos do governo. Associações, federações, nesse sentido. E o senhor, em fevereiro desse ano, o senhor estava aqui? Durante as chuvas, não. O senhor viu as filmagens? Eu fiquei sabendo da situação, a gente de Brasília, a gente pôde ajudar a contactar, informar as autoridades, que é a função pertinente que eu ocupo dentro da companhia. Não foi fornecida aqui a... Eu gostaria de passar agora para o Carlos Eduardo, depois a gente retorna com o senhor, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Doutor Carlos, eu faço ao senhor também a mesma solicitação. Por favor, diga seu nome completo e o seu posto dentro da empresa. Sua formação também. Carlos Eduardo, eu sou engenheiro químico de formação e sou diretor de operações da Hidroalunor. Diretor de operações ou diretor-presidente? Diretor-presidente. Eu faço a mesma advertência ao senhor em relação ao compromisso legal em prestar um depoimento correto, em fiel respeito à verdade. O senhor assume esse compromisso? Assumo esse compromisso. E faço a advertência, a mesma que fiz há pouco, de que a não observância deste compromisso implica em a incidência de crime previsto em lei. Seu Carlos Eduardo, o senhor é presidente da empresa Hidroalunorte desde quando? Eu comecei como diretor industrial em outubro de 2015 e em fevereiro de 2018 eu passei a ser diretor-presidente. Em fevereiro, o senhor se recorda a data? 1º de fevereiro. Então, em 1º de fevereiro desse ano, o senhor foi nomeado diretor-presidente da Hidro. Isso. É isso? Assumiu um outro diretor industrial. Quem era o diretor-presidente que o antecedeu? Era o Silvio Porto. Silvio Porto. Eu tenho aqui a ata da reunião do Conselho de Administração da empresa realizada no dia 2 de fevereiro, que fala da presença do Conselho de Administração da companhia, o senhor Silvio Roberto Monteiro Porto, o senhor Carlos Ariel Ferreira, o senhor Kenichi Kibe, o senhor Mitsuya Tsuda, o senhor Yoshiki Takizawa e Luciano Francisco Alves. Esses são apontados aqui como membros do Conselho de Administração. E houve a destituição de um diretor chamado Juliano Ribeiro Gonçalves Siqueira e a eleição do senhor Robson Carvalho Holanda. Exato. Nesse dia, o senhor foi eleito também diretor-presidente, nessa reunião, do dia 2. Sim. Não consta aqui nos documentos apresentados. Consta apenas que houve a eleição deste único diretor. Mas, no fim aqui fala, tendo em vista as deliberações acima, a diretoria da companhia será composta por Carlos Eduardo Neves como diretor-presidente, Júlio César Vicente e Robson Holanda como diretores. O senhor foi eleito diretor-presidente pelo Conselho de Administração. Sim. No dia 1º de fevereiro. Sim. É isso? Eu solicito que o senhor apresente aqui essa comissão, esse documento, que não consta aqui. Consta somente a eleição desse outro diretor Robson. O que o diretor que o antecedeu, o senhor Silvio Porto, é isso? Sim. Ele é membro do Conselho de Administração e também era o diretor-presidente. Ele era o anterior diretor-presidente, depois ele passou para ser o executivo vice-presidente.
Dentro da hierarquia da empresa, na questão gerencial administrativa, o maior posto é o diretor-presidente, imagino. É o que o senhor ocupa hoje. Não, dentro da hierarquia da empresa, o maior posto é o executivo vice-presidente. Que é o que ocupa hoje o Silvio. O Silvio já não está mais ocupando, ficou interinamente o Eivind Kalevic e a partir de 1º de junho a gente tem um novo executivo vice-presidente. É normal essa destituição de diretores dentro da empresa? O senhor sabe o motivo por que foi destituído, por exemplo, o ex-diretor Juliano? O diretor Juliano, ele pediu para sair da companhia. Foi uma decisão voluntária dele? Voluntária dele. Ele não faz parte mais hoje do quadro da Hidro? Não faz parte mais do quadro da Hidro. Qual é o relacionamento que vocês têm com a Cruz Vermelha, que apresentou ela tem uma base dentro da Hidro? Vocês têm não, ela não tem base dentro da Hidro, ela foi convidada para avaliar essa situação. Vocês fazem contribuição financeira à Cruz Vermelha? Que eu saiba, não. Essa parte financeira passa pelo senhor? Não, dessas doações, não passa. Eu solicito ao presidente que seja solicitada a apresentação da Cruz Vermelha, o resultado das análises que foram feitas nos exames de sangue, que foram feitos 230 exames de sangue, 220 exames de sangue, esses resultados desses exames, e a data, e as pessoas, e o local. Então os exames, as pessoas, a data que foi feita a coleta e onde essas pessoas residem, em que lugar. Porque foi dito apenas que houve uma coleta de 200 e poucas pessoas. Eu gostaria de solicitar ao representante da Cruz Vermelha que está aqui, aproveitando o ensejo que nós falamos de Cruz Vermelha. Eu gostaria que voltasse a apresentação do Dr. Carlos Eduardo, por favor. Deputado, só para depois pegar para a assessoria fazer por escrito, e a gente já dá encaminhamento. Solicito a Cruz Vermelha fornecer o resultado dos exames de sangue que anunciou aqui, as pessoas que foram alvo dessa coleta, o local dessa coleta e a data dessa coleta, onde elas residem, essas pessoas. Enquanto a gente vai colocar aqui a sua apresentação, vocês fazem a análise regular da água, dos efluentes que são lançados no Rio Pará, correto? Correto. Essa análise, ela contempla o índice de acidez da água, o pH da água. Sim. Correto? Ela contempla também a verificação da quantidade de metais pesados, como alumínio, chumbo. É feito regularmente uma análise completa dessa água e enviada aos órgãos competentes. Com que frequência? É bimensal. Bimensal. Análise completa. A cada 2 meses é feita uma análise completa. De 2 em 2 meses vocês fazem uma análise do alumínio que vai saindo e sendo despejado, não é isso? Uma análise completa de caracterização. Envolve alumínio? Envolve todo. Vocês fazem a quantidade de alumínio? Sim, faz. E de chumbo também? De chumbo, não me recordo agora. Precisaria olhar, porque é uma análise completa, tem muitos componentes. Alumínio, eu tenho certeza que Tenho é checado certeza. de Tenho 2 em certeza. 2 meses. Tenho certeza. Tá. E essa análise que vocês fazem do pH, com que frequência é? Ela é online, é contínua. A simples análise de pH, eu sou engenheiro químico, é isso? Sim. A simples análise de pH, ela afasta a presença de metais pesados dentro da água? Não, porque não existe a presença de metais pesados nos nossos processos. O que existe é traços. Não existe a presença de metais pesados no Existe, processo são da hidro? traços. Traços são elementos em pequeníssimas quantidades, como existe na natureza. Existe como, no seu entendimento, na natureza, no meio ambiente, ter um local que haja 14 vezes mais, 14 mil microgramas de alumínio por metro cúbico de água? Existe como na natureza existir isso? Precisa ser pesquisado adequadamente. Tá. A apresentação.
E essa análise que vocês fazem do pH é feita pelo laboratório da própria empresa? Existe um instrumento que ele mede continuamente. Ele está medindo continuamente. E esse instrumento ele é aferido pelo Inmetro? Ele tem a aferição feita pelos nossos técnicos. Pelo Inmetro? Não, ele é feito pelos nossos técnicos. Mas os equipamentos que medem isso, eles são aferidos pelo Inmetro? Eles são feitos pelos técnicos. Eu não estou isso que eu estou lhe perguntando. Tudo bem, vamos lá. Os equipamentos com os quais vocês fazem, vocês possuem uma certificação do Inmetro para medir o pH da água contínuo? Não, eu desconheço. Obrigado. A apresentação. Parece que está tendo um problema ali no computador para abrir a apresentação, relator. O senhor, como engenheiro químico, poderia nos falar qual é a diferença principal entre o local que é coletado a amostra, o padrão de avaliação da CONAMA 430 e da CONAMA 357? A CONAMA 430 ela rege o ponto de descarga e a 357 ela é no corpo receptor. E a análise que vocês fizeram no Rio Murucupi foi obedecendo o limite de qual CONAMA? No ponto onde existia a tubulação e no ponto onde a gente monitora, obedecendo a CONAMA 430, que é o ponto de descarga. E no Rio? No Rio já rege pela 357. Mas a análise que vocês fizeram... Se a amostra foi pega na descarga, ela segue o CONAMA 430. Se ela foi pega no corpo receptor, ela segue a 357. Perfeito. É porque na sua apresentação, o senhor mostrou no mapa o ponto onde foi coletado dentro do Rio Murucupi e fez referência à CONAMA 430. E é isso que eu queria pontuar. No ponto de descarga, a gente rege o 430, no corpo receptor, muda para os parâmetros da 357. O senhor, por favor, solicito à equipe, à assessoria, que já faça uma cópia da apresentação, tanto da Cruz Vermelha quanto da Hidro, e eu solicito que seja apresentado o resultado desses exames que foram feitos no Rio Murucupi. Ok. Vocês têm essa... Sim. O senhor se recorda qual foi a data dessa coleta? Uma foi no dia 18 de fevereiro? 18 de fevereiro e a outra... Pode passar. Volta, passa mais um pouquinho, desculpa. Passa. Aí. Vem aí, ó. Aquele ponto que o senhor está apontando é amarelo ali, ó. O primeiro ponto lá, ele foi feito uma amostra pela Nalco e foi feita a análise da água que estava saindo e a análise no Rio Murucupi. E a outra empresa, a Envirotec, ela coletou várias amostras do solo percorrendo um possível caminho dessa água. Essa Envirotec é uma empresa contratada pela Hidro, né? Ela é uma empresa que presta serviço para a Hidro. É regularmente? Regularmente. Foi só após esse evento, igual a SG? Não, ela é uma empresa que tem mais de 30 anos atuando nessa área de... E ela fez a coleta da água no rio? Ela fez coleta de solo e de água. Tiago, no dia 18? Não, foi após o dia 18. Dia 18 foi a Nalco fez uma amostra tanto no ponto de saída quanto no Rio Murucupi. Foi só em 2 pontos. E depois a Envirotec fez uma série, um conjunto de amostragem do solo no dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. Isso. As coletas foram feitas no dia 22 de fevereiro. As da Nalco foram no dia 18. Nalco? É outra empresa. É um laboratório que foi lá e fez a coleta. Ele tem sede aqui no Pará? Eles prestam serviço aqui no Pará. Eles são acreditados para fazer a coleta? São acreditados. E o laboratório deles fica onde? Fica em São Paulo. Eles fizeram a coleta da água do rio? Isso. No dia 18? No dia 18. E no dia 22 foi a? Envirotec. Também é acreditada a Envirotec?
A Empirotec, o laboratório dela é acreditado. E para fazer a coleta? Ela coletou amostras de solo e fez a análise da vegetação. E ela possui acreditação para fazer a coleta? Eu sei que ela possui acreditação para análise. E para fazer a coleta? Eu não tenho certeza. Tá. Essa coleta da água no rio, mais uma vez eu lhe pergunto, os parâmetros de referência foram da CONAMA 430 ou da CONAMA 357? No ponto, no rio, 357. Isso. E no ponto de descarga, 430. Tá. Na última terça-feira, o senhor estava aqui também, não? Não estava. A SGW, ela teve na segunda-feira, esteve aqui na terça, e por favor, agora que ele responda, quando me direcionar o senhor, tá? Doutor Carlos, a SGW, ela teve aqui na segunda-feira, esteve aqui na terça-feira. E aí, na hora que nós íamos fazer a acariação, já não estavam mais aqui. O senhor sabe explicar por quê? Não, o que eu entendi é que a Hidro tinha sido convocada na terça-feira para estar aqui. O senhor sabe explicar por que a SGW, estando aqui, precisou sair da Assembleia? Não sei explicar. Houve uma orientação da diretoria da empresa para que a SGW não participasse da acariação na terça-feira? Não, nós entendemos que o convite teria sido feito para a Hidro estar aqui. O senhor está sobre juramento perante uma CPI, assumiu um compromisso de dizer a verdade. Houve alguma determinação ou orientação ou pedido da diretoria da empresa para que a SGW se retirasse daqui na quinta-feira? Eu não sei. Sobre esses caminhões que transitam no entorno da bacia, da DRS1 especificamente, aqueles rejeitos que escorrem e vão para um canal que é direcionado até uma estação de tratamento. Esses caminhões, eles transitam fora da empresa Hidro carregado com efluente? Não transitam. O que o senhor tem a contribuir com o nosso trabalho para informar sobre um incidente que ocorreu no dia 22 de fevereiro, envolvendo um caminhão que tombou na estrada? Olha, normalmente os caminhões, eles ficam dentro da fábrica e eles só saem da fábrica quando eles vão para algum tipo de manutenção na empresa que presta esse serviço. O senhor tomou conhecimento desse sinistro? Tomei conhecimento. O senhor poderia relatar para nós o que o senhor sabe sobre isso? O que eu sei sobre isso é que foi narrado que havia tido um caminhão, teria tombado, ou a caçamba teria vasculhado com material. E foi surpresa para todos nós, porque nenhum caminhão sai com nenhum material de dentro da fábrica. Não é para sair com material de dentro da fábrica. E aí está sendo investigado, eu não tenho nenhuma conclusão ainda, de como que esse caminhão saiu com algum material. Era pouco material, resíduo. Estranhamente, esse caminhão passou num quebra-mola e aí abriu a parte traseira e caiu algum material lá, que foi totalmente recolhido na sequência. O senhor tem alguma informação sobre se era esse único caminhão que transitou naquele dia? Foi à noite? Foi à noite, que eu saiba, o único caminhão. O senhor sabe me informar qual é a placa desse caminhão, quem o dirigia, a que empresa pertencia? Era um motorista da empresa chamada Marx, que presta serviço. Max. M-A-R-K. Maek. Marx. M-A-E-R-K, desculpa. Maerk. E este foi o único caso que a gente tem notícia. Imediatamente a empresa, a sua equipe de contenção se dirigiu ao local? Para conter e tirar aquele material, porque aquele material estava sobre a pista, né? Então tínhamos que tirar imediatamente aquele material. Como é que é esse procedimento? Me explique.
Não, Tombou um caminhão, como é que... Foram lá, isolaram, lavaram a pista, afastaram o material para que seja recolhido. E lava com o quê? Só com água mesmo? Com água. O senhor tem conhecimento de reclamações de populações que vivem no entorno da empresa sobre a contaminação de água, poluição de rios e do meio ambiente? O senhor tem esse conhecimento? Olha, existe situações em que a região é uma região que tem uma certa preocupação com relação às condições sanitárias daquela região, né? Então existe todo um trabalho a ser feito de investigação com relação a isso. No dia 16 para o dia 17, o senhor tinha tem uma pessoa que fica responsável pela área. Como é que chama? O encarregado. São vários gerentes operacionais. Em cada área tem um gerente operacional. O que lhe foi informado que aconteceu no dia 16 à noite? O senhor estava lá não, né? Estava em Barcarena. Mas estava à noite no local, não? Não estava à noite. O senhor chegou dia 17 lá, que horas? Isso, acho que 9 horas da manhã. 9 da manhã. E o senhor já tinha sido informado do ocorrido? Quando o senhor chegou lá, ou foi informado na hora que chegou lá? Não, fui informado pela madrugada. Alguém ligou para o senhor? Isso. Quem? E ligou o Robson Holanda, ligou o Sérgio Ferreira, que é responsável operacional pela área, informando que nós estávamos tendo fortes chuvas na Robson Holanda e quem mais? Sérgio Ferreira. Sérgio Trigueira. Ferreira. Desculpe. Ligaram e informaram o quê? Que estava tendo fortes chuvas na região. E as fortes chuvas estavam... Quando chove forte, ligam para o senhor assim? Não. Pois é, o que mais eles falaram? A chuva estava intensa, já tinha uma duração muito contínua, né? E que as áreas da refinaria já estavam com bastante alagadas, né? E os níveis das bacias estavam subindo. Não tinha risco para a área de depósito de resíduo. E a bacia da área que alimenta a estação de tratamento, ela já estava com nível bastante elevado. Que horas foi isso? Isso foi, acho que 4 e pouca da manhã. Ligou primeiro o Robson ou primeiro o Sérgio? Eu não me recordo agora, foram várias ligações. Várias ligações? Não, eu já tenho. O Robson Holanda é diretor da empresa. E o Sérgio Ferreira, qual é o posto dele? Ele é um gerente da área operacional. E nessas várias ligações, mais de 4, 5 ligações, o senhor não tem? É porque, como estava tendo fortes raios e chuva muito intensa, a ligação caiu algumas vezes. Então, a comunicação não estava muito clara, a ligação estava caindo várias vezes. E eles informaram, Eduardo, Carlos, né? Carlos, está chovendo muito forte, repetindo as suas palavras, a área industrial está alagada e as bacias, o nível está subindo. Era essa a informação. Sim. Houve transbordo da bacia DRS1 ou DRS2 nesse dia? Não houve transbordo das bacias DRS1 e DRS2. Houve o vazamento dos resíduos oriundos da refinaria, dos efluentes industriais? Dos efluentes industriais, não. E esse alagamento se deu em área que era protegida? Áreas administrativas, como a gente mostrou aqui, naquela região do SAMP 45, era uma área administrativa. O solo, ele tem alguma proteção na SAMP 45? O solo não, porque ali não tem contato com a área industrial, ali é só água de chuva. Mas nesse dia que essa área ficou alagada? Esse dia essa área ficou alagada. E ela ficou alagada do quê? Ela ficou alagada porque as chuvas foram... De efluentes industriais? Não foi de efluentes industriais, foi de água de chuva. Essa água de chuva foi uma água que caiu sobre a refinaria, ou a fábrica? Sim.
E é uma água que depois que ela entra em contato com aquele material, ela fica vermelha. Não, ela não entrou em contato com os resíduos de bauxita. Toda a água que entrou em contato com os resíduos de bauxita foi endereçada à estação de tratamento e foi devidamente tratada. E por que ela fica vermelha? Porque a característica do solo é avermelhada. E em relação à utilização do canal velho, qual foi a origem do líquido que percorreu o canal velho nesse dia? Foi águas de chuvas que vieram das ruas da refinaria depois de várias horas de chuva. Toda essa água estava sendo tratada juntamente com as demais águas, como toda a água da refinaria, mas devido à chuva continuar com intensidade e essa água de chuva que está limpa, com características normais, foi optado para se evitar um risco com relação às bacias que alimentam a estação de tratamento de efluentes. Por que esse canal velho foi desativado? Porque foi feita uma nova área de tratamento. E foi desativado por determinação de algum órgão fiscalizador ou de controle de meio ambiente, tipo SEMA? Ele foi desativado porque tinha um outro sistema de tratamento, então foi desviado todo o material para ele. Tá? E ele possui autorização de funcionamento? Não. Não possuía. O resultado da drenagem da água que escorre na fábrica, ela obrigatoriamente tem que passar pela SAETR? Preferencialmente, toda a água que a gente colhe dentro da refinaria, a gente direciona ela para a estação de tratamento. Preferencialmente ou não, obrigatoriamente? Toda a água a gente direciona para a estação de tratamento. Mas isso é obrigação ou é... Isso é a nossa prática normal. É a prática. O senhor não sabe se a legislação que envolve isso obriga a passar pela ETR? Não, você é obrigado a tratar os efluentes, né? Águas de chuvas, mas nós tratamos toda a água que cai dentro da refinaria. Tá, deixa eu fazer uma observação aqui, que eu quero realmente entender. Eu estive lá e desde a hora que eu entrei na fábrica, tudo dali para dentro era avermelhado. Todas as colunas, as paredes, as máquinas, tudo aquilo ali é num tom avermelhado. Nós todos vimos isso aí. Quando a água entra em contato com aquilo, ela banha aquilo, ela adquire a mesma tonalidade, sem ainda nem encontrar com o chão, nem ter acesso ao solo. Foi aqui ouvido a empresa SGW, né? E ela nos informou que isso também é um efluente. O senhor confirma? Sim, após as primeiras chuvas, primeiros minutos de chuva que cai, obviamente ele lava todo esse material e tudo é direcionado continuamente para a estação de tratamento. Salvo nesse dia que foi utilizado o canal velho? Salvo nesse dia, após várias horas de chuva, onde tudo já tinha sido lavado, tudo já tinha sido tratado. A partir daquele momento só estava tendo água de chuva. Então, o que escorre da chuva na parte da fábrica é efluente, sim ou não? Ele é efluente e ele é direcionado ao tratamento. Direcionado ao tratamento. Nesse dia não foi direcionado ao canal velho. Não, choveu mais de 5 horas e todo esse material foi tratado dentro da estação de tratamento. Como a chuva, o canal velho? Não foi utilizado. O senhor acabou de falar que foi. Após as 5 horas de chuva. Tá, e o senhor fez um controle dessa água nas primeiras 5 horas de chuva e depois de 5 horas de chuva? Toda essa chuva, ela foi direcionada para a estação de tratamento. E o que foi para o canal velho? Como a chuva continuou intensa por 12 horas, 10 horas, como nós apresentamos aqui, após todas essas horas, a bacia que alimenta a estação de tratamento, ela já estava com um nível bastante elevado. Como nós tínhamos água de chuva dessas ruas da refinaria, após todas essas horas sido direcionadas para a estação de tratamento, foi que essa água já não tinha mais não tinha possibilidade de ter mais nenhum contaminante. O senhor fez alguma análise? Fizemos análise de pH nessas Depois águas. de 5 horas?
Sim. Só de pH ou de resíduos? Fez análise Ou de de pH metais. continuamente durante todo o processo que essa água foi para o Rio Pará. Então, essa água que escorre da refinaria, ela é direcionada à ETE. Ela é direcionada. Mas nesse dia, nas primeiras 5 horas de chuva, ela foi para a ETE e depois das 5 horas foi para o Canal Velho. Isso. Tá. A água de chuva. Que, segundo a SGW, é fluente também. Toda a água que escorre do... Por que a SGW não trabalha mais para a empresa Hidro? O SGW continua trabalhando para a Continua trabalhando para a empresa Hidro? Não foi rompido o contrato? Não foi rompido o contrato. Não, tem muita coisa. Aí depois volta para mim, pode ser? Tá. Esse controle do pluviométrico que vocês têm dentro da empresa é exclusivamente particular ou tem dados de alguma origem pública, como Instituto de Meteorologia, de Meteorologia? Não, as estações os pluviômetros, tem pluviômetro dentro da fábrica e tem pluviômetro em outros locais também. Se houver uma grande chuva, novamente, semelhante a essa que ocorreu no dia 16 para o dia 17, a empresa tomará quais providências para evitar o mesmo resultado? A empresa vem tomando tem feito várias iniciativas para aumentar cada vez mais a robustez do nosso sistema de tratamento. Inclusive, nós estamos com um investimento agora de 200 milhões de reais para aumentar a capacidade de tratamento e aumentar também a capacidade de nossas bacias e dos nossos sistemas de bombeamento, para dar cada ainda mais robustez para eventual qualquer mudança climática do futuro, a gente está mais protegido e protegendo mais o meio ambiente. O senhor tem conhecimento sobre o benefício fiscal que a empresa Hidro detém aqui no estado do Pará? Com relação a essa parte fiscal e financeira, eu não sou a melhor pessoa para responder. Em relação às filmagens, nós solicitamos as filmagens do dia 16 e do dia 17, especialmente dia 16 à noite, nesse período dessas chuvas. O senhor teria condições de nos fornecer isso? Sim, essas informações foram disponibilizadas para a DEMA, para o Ministério Público, que já tinham sido solicitadas anteriormente. As filmagens, inclusive, das bacias DRS1, DRS2? Onde tem filmagem, onde tem câmeras nossas, a gente disponibilizou. Onde tem câmera sobre a bacia DRS1? DRS1 e 2 eu acho que não tem, estão mais na refinaria e em outras partes. E da saída da empresa, por onde saiu o caminhão que tombou no dia 22? Há câmeras? Na portaria tem câmeras, sim. O senhor poderia fornecer para nós essas filmagens? Do dia 22, no dia e no horário que saiu esse caminhão? As imagens que estiverem disponíveis vão ser disponibilizadas para essa comissão. Por favor, eu solicito já. Peço que a assessoria faça por escrito, para que não haja entendimento diverso. Solicito as filmagens da portaria pela qual saiu o caminhão que tombou no dia 22 de fevereiro. Presidente, eu vou abrir aí para os demais parlamentares que tiverem, a gente vai dialogando e aí, se houver mais alguma dúvida no final, eu volto. Obrigado. Obrigado, deputado Celso Sabino. Eu solicito que você fez 3 questões de ordem aí de requerimento, que solicite que esse requerimento mandar para a presidência, que a gente vai botar em votação na semana que vem para solicitar todo esse requisito aí. Após as perguntas do deputado Celso Sabino,